Boa noite, boa noite. Tô aqui de surpresa pra gente bater mais um bate-papo sobre... Bater mais um bate-papo é ótimo. Pra gente fazer mais um bate-papo sobre comportamento canino. Eu não vim aqui no domingo, não tinha planejado fazer uma live no domingo, mas... Na verdade, eu tinha planejado fazer ontem e acabou não dando tempo. Mas tô aqui pra dar uma retomada nas perguntas que vocês deixaram pra mim pelo YouTube. Tem várias dúvidas novas aí e eu queria bater um papo com vocês. Quem tiver por aí, quem for entrando, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Antes de eu começar hoje, gente, eu quero pedir para vocês não deixarem de visitar o meu site, educaçãocanina.org. Nesses últimos dias eu postei alguns artigos super bacanas que vão ser super interessantes para vocês, principalmente para vocês entenderem um pouco mais da história, do histórico do comportamento canino, o que são os estudos científicos, como começaram esses trabalhos e em que eles são baseados. Por que eu acho que essa discussão é importante? Principalmente depois da semana passada, quando aconteceu aquele episódio, eu fiz inclusive um vídeo falando sobre isso, eu refleti bastante sobre esse assunto e às vezes eu acho que é importante a gente trazer para mais perto da comunidade uma informação mais educativa, para que vocês tirem as conclusões de vocês. Eu acho que às vezes tem muita confusão no que pode e não pode ser feito, no que deve e não deve ser feito, no que é certo e o que é errado. E às vezes essas referências ficam obscuras para as pessoas. As pessoas acabam só repetindo alguns discursos sem saber exatamente como esse processo todo foi feito, como começou, como foi testado, enfim. Então, os dois últimos artigos do blog do site tá na página de artigos e textos. Se vocês entrarem na página principal do site, logo no canto direito, vocês vão ver uma coluna e o primeiro link dessa coluna é sempre o artigo mais recente. Então, os dois últimos artigos acho que são uma leitura super bacana, super importante para vocês que querem aprender um pouquinho mais sobre o histórico de toda coisa, estudos, enfim, principalmente o pessoal que gosta disso. Zé, boa noite, querido. Então, por favor, não deixem de olhar. Yasmin disse, adorei o texto sobre o estudo das punições, foi show, parabéns pela divulgação. Ô, Yasmin, obrigada. Eu acho importante a gente apontar estudos como esse, principalmente para que eu veja o que acontece muito com a questão de estudos científicos hoje, né? Normalmente é mais comum você ouvir a academia ou a escola de adestramento positivo usar bastante estudos científicos para basear o tipo de treinamento que eles fazem. E, de novo, eu não sou contra escola nenhuma, mas eu acho que quando a gente usa estudos científicos para basear um argumento, a gente tem que conhecer toda a escola científica e todo tipo de estudo que já foi feito. E a gente não pode considerar um e desconsiderar outro. Então, eu acho que é um estudo importante, é uma análise importante para que vocês entendam exatamente como funciona a questão das punições dentro do processo educativo para cães, como usar, quais são as alternativas e quais são os resultados que foram apresentados dentro de um estudo, para que vocês não fiquem perdidos quando as pessoas falam, não, isso é ciência, isso é ciência. Isso que eu acabei de divulgar para vocês também é ciência. Então, eu acho que fica um recado legal e uma prática bacana, que é a leitura, né? Eu acho que a gente lê muito pouco hoje em dia e quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, né? Eu sempre brinco, eu falo com meu sobrinho isso, que a geração dele, daqui a uns 20 anos, quem souber ler e escrever bem, vão ser pioneiros em muita coisa, né? Porque hoje em dia as pessoas estão lendo cada vez menos. O Zé disse, estou fazendo exercício do Place e a SRD tá ficando mais tranquila dentro de casa agora. Dentro de casa, agora é duração. É isso aí, é exatamente isso. O início desse exercício é a direção, como eu sempre gosto de falar, acho que qualquer tipo de treinamento que você faz, quando você quer construir um comportamento novo, seja na esfera de modificação comportamental ou na esfera de adestramento de obediência, sempre comece com direção. E aí você vai para a fase de duração, que é quando você realmente vai começar a testar o grau de tolerância e de impulsividade do seu cachorro, mas o caminho é esse mesmo. Daniela, boa noite! Daniela disse, boa noite, Raquel. As pessoas falam muito e fazem pouco, gostam de, além de criticar qualquer método que não seja positivo. É verdade, eu acho que eu vou dedicar essa semana a fazer uma série de traduções de estudos científicos, porque eu acho importante as pessoas verem. Muita gente fala e usa esse argumento, mas às vezes as pessoas não sabem nem citar nenhum tipo de estudo, ou se baseiam em estudos feitos com outras espécies, que não necessariamente foram cães, e não conseguem produzir resultados. Porque eu acho que o mais importante, quando a gente avalia uma escola científica, você tem que entender quem são as pessoas que estão fazendo estudos e em que ambiente esses estudos foram feitos, se foram feitos com cães de verdade, se foram feitos com outros animais e que resultados eles produziram em laboratório e que resultados eles produzem no mundo real. Então, eu acho que essa é uma arena enorme de discussões
que eu estou trazendo para o debate agora, não para querer provar um lado para provar o outro, mas eu acho que quando a gente mergulha nessa esfera, a gente se força a estudar mais, a gente se força a aprender mais. E eu acho que o meu objetivo aqui é incentivar e motivar todos vocês a aprenderem, estudarem mais, irem mais a fundo e tirar suas próprias conclusões. Eu tenho as minhas conclusões, mas eu quero que vocês tirem as conclusões de vocês. E eu acho que para a gente tirar a conclusão de uma maneira justa, a gente tem que ver o cenário como um todo. Entender de verdade como todo esse histórico de estudo científico em relação ao comportamento canino começou. Edna, boa noite. Edna disse, estou aprendendo muito com você. Ô, Edna, obrigada, meu bem. Elvis, boa noite. Você tá aí, Elvis? Então, gente, quem quiser deixar pergunta por aqui, tá? Fiquem à vontade. Hoje, na verdade, eu entrei pra gente bater um papo só, pra eu ver como é que vocês estavam, se vocês tinham alguma atualização pra mim. Tem algumas perguntas que o pessoal deixou aqui pelo YouTube que eu tô meio atrasada pra responder. Yasmin disse, Raquel, precisamos de mais gente como você, que ajuda as pessoas a pensarem e evoluir. Ah, querida, obrigada. Eu acho que todos nós podemos fazer isso uns pelos outros, né? A gente acender um pouco dessa vontade de aprender, dessa busca por conhecimento, que eu acho que talvez seja a parte mais importante. Não só para o meu grupo de profissionais, mas para todos vocês que têm cachorros, né? Quanto mais bem educada a nossa sociedade for em relação à convivência com animais, de forma geral, melhor vai ser para todo mundo. Não só para esses animais, mas para a gente também. A gente vai ver menos problemas de comportamento, a gente vai ver uma harmonia maior dentro do convívio doméstico e social. E eu quero que esse para mim é o objetivo aqui. Eu lembro que quando eu construí meu site, a minha ideia principal era que meu site fosse tipo uma enciclopédia, que tivesse todo tipo de tópico possível, com todos os tipos de assunto, que realmente pudessem ajudar a educar as pessoas, ou elucidar as pessoas em relação a temas que elas não conhecem, né? Então, eu acho que essa é a ideia ali. Leandro perguntou, o Place não deprime o cachorro? Não, Leandro. Essa é uma pergunta interessante até pra gente ver o seguinte. A visão que a gente tem de fora, às vezes, eu até fiz um texto sobre isso no site da Endog. Às vezes a gente tem uma imagem que um cachorro feliz é um cachorro que está sempre correndo, brincando, pulando, balançando o rabo, interagindo com as pessoas e com todo mundo no ambiente. E isso não necessariamente é verdade. Se você traz isso para uma esfera de convívio doméstico normal, ninguém fica nesse estado o dia inteiro. Não seria natural, nem para um cachorro, nem para nenhuma outra espécie ficar nesse estado de animação o tempo todo. A gente tem que poder apreciar o momento onde o cachorro relaxa. Essa é uma recompensa, é um comportamento que se autorrecompensa pela própria sensação de relaxamento que traz para o animal. Então, é lógico que você vai ver uma dificuldade para animais que são muito agitados e que nunca foram orientados a literalmente ficar parados e não fazer nada. Você vai ver esses animais terem um pouco mais de dificuldade. Alguns são super hiperansiosos, alguns vão respirar de forma muito compulsiva, alguns vão choramingar, alguns vão latir. Mas isso é o processo que você tem que passar para você chegar no seu resultado final. Eu sempre falo aqui para vocês, não existe modificação comportamental sem momentos de estresse. Estresse é necessário para qualquer tipo de modificação. E isso vale pra gente também. Quando a gente quer fazer alguma mudança na vida da gente, a gente tem que encarar certos momentos de estresse. Esses momentos de estresse são construtivos. O cachorro tem que passar por isso para ele pôr para fora essa energia tóxica e essa impulsividade, essa intolerância, para que ele possa de verdade parar e absorver os benefícios do exercício final. Então, eu não acredito, e assim, eu nunca relaciono depressão com cachorro, porque eu acho que isso seria Desculpa, gente. Eu acho que isso seria o tópico para todo um outro vídeo, mas o conceito que as pessoas têm de depressão humana nada tem a ver com a questão de cães depressivos. E eu acho que aí tem a questão de projeção, que entra na esfera de psicologia. E, aliás, eu separei essa semana um artigo para escrever sobre isso. Então, eu vou escrever sobre isso, que eu acho que é um tema importante. Mas a resposta curta para você, Leandro, não tem nada de depressão nesse exercício. O que você está criando é um cachorro que sabe relaxar. É isso, que sabe estar no ambiente sem engajar com as coisas que estão ao redor dele, que sabe ter uma postura de respeito em relação a pessoas, outros cães e qualquer outra coisa. Então, o cachorro aprende a relaxar em lugares diferentes. Essa é a intenção, tá? Yasmin disse, você tá no caminho certo, já considero minha enciclopédia. Olha, eu juro, meu objetivo é esse. Se eu tiver mais tempo, essa é a minha intenção. É construir essa grande enciclopédia ali, onde todo mundo possa entrar e aprender uma coisa nova, e fazer comentários, e sugerir coisas novas.
Esse é o meu objetivo maior, na verdade, no site. Eu adoro escrever, então eu sempre falo que quando eu ficar velha, eu quero ficar numa casinha, numa montanha, escrevendo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ler, estudar, escrever, são coisas que eu gosto bastante. Daniela disse, minhas visitas se incomodam com a minha Golden Place. Ficam coitada, deixa ela, depois pedem para que eu ponha ela de volta porque já estão enchendo o saco. Daniela, esse é o melhor exemplo, tá? Eu sempre falo, quando eu atendo meus clientes, eu tenho muita gente que me pergunta exatamente isso. Como lidar com a opinião alheia, né? Como lidar com a opinião e a impressão que as pessoas têm em relação ao tipo de exercício e prática que você faz com o seu cachorro. E eu sempre dou uma resposta muito simples. Nós, seres humanos, temos uma tendência invasiva muito grande. A gente tende a dar opinião na vida das pessoas o tempo todo, sem parar para pensar. Às vezes é inconsciente. Principalmente quando a gente lida com animais, cachorro. As pessoas gostam de cachorro e as pessoas querem aquele momento de carinho, de emoção e de euforia com o seu cachorro. Mas elas não querem viver com o seu cachorro, elas querem aqueles 5 minutos. É que nem a história da tia, né? Eu sou tia, eu tenho 3 sobrinhos e todo mundo fala assim, tia é diferente de mãe, porque você fica com a criança durante um tempo, depois você devolve a criança para a mãe e vai embora. O problema não é seu. E com o cachorro é a mesma coisa. Então esses tios que querem fazer essa festa e querem animar, a única resposta, a resposta que eu acho que todos vocês têm que ter é, primeiro é ter uma relação de respeito com seus amigos e as visitas de vocês. Se vocês têm uma relação de respeito, com certeza se vocês pedirem educadamente para as pessoas não interferirem no seu trabalho com o seu cachorro, essas pessoas vão aceitar. Se as pessoas não têm uma relação de respeito, aí você tem que subir talvez um pouco o tom de voz e falar assim, ó, esse meu argumento com você é não negociável, eu só estou te explicando o que vai acontecer aqui dentro. Como a casa é minha, o reino é meu, vai acontecer desse jeito. Se você não tiver ok com isso, a gente vai se encontrar em outro lugar. É isso. Não tem muito o que patinar em cima desse assunto, não. Eu sei que essa postura para algumas pessoas às vezes é difícil, né? A gente sente como se a gente estivesse contrariando uma pessoa, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa de ruim. Mas é até antagônico esse pensamento, né? Porque se você parar para pensar que o cachorro é seu, a casa é sua, por que uma terceira pessoa teria o poder de interferir naquela situação e por que você tem que agradar essa pessoa? Então, existe uma diferença grande entre uma relação de colaboração, de amizade, de família, de sentimento, com o desrespeito. Quando você atravessa o limite, você chega na casa de alguém e diz para a pessoa como que ela vai fazer as coisas. Então, eu acho que se a gente colocar isso dentro de um parâmetro de bom senso, fica fácil a gente encontrar a resposta. É só explicar do jeito certo, saber argumentar direitinho, que vocês não precisam passar por isso. Eu sei bem como é que é. Luiz, boa noite, boa noite. Vamos lá, gente. Eu vou pegar uma pergunta. Quem tinha me deixado uma pergunta aqui foi o Eduardo. Ele tinha me deixado uma pergunta falando, olá Raquel, como eu faço para introduzir a caixa de transporte para Morgana? Minha aborda é de 2 meses. Tô colocando a comida do dia dentro para ela comer, ou na maioria das vezes jogo em pequenas porções para ela entrar. O problema é quando eu fecho a porta, aí ela começa a forçar para sair como não consegue, grunhe, e eu acho que os meus vizinhos acham que eu tô batendo nela. Como devo proceder em casos como esse? Eduardo, legal a sua pergunta. Ela tem 2 meses. Claro que é normal. Você está com um filhote jovem, é normal que ela proteste em relação a coisas que ela não sabe. O que é que eu acho que você tem que fazer em conjunto? Principalmente quando você tem um filhote novinho. Use o instinto e a natureza a seu favor. Um filhote da cidade dorme muito, tem pouca capacidade de foco e se distrai com muita facilidade. Eles cansam muito rápido também. Então é natural para um filhote ficar agitado durante 15, 20, 30 minutos e depois desmaiar. Você tem que aproveitar as oportunidades que o seu filhote está mais cansado e colocar ele na caixa de transporte para ele dormir. Então, se prepare para o seu filhote reclamar. É claro que ele vai reclamar, mas quanto mais ele reclamar, quanto mais alto for o choro, quanto mais alto for o grunhido, e se você tirar ele da caixa nesse momento, ele vai entender que é assim que ele faz para sair. Lembra que você está apresentando para o seu filhote um conceito de limitação de espaço. Isso é uma ideia que o seu filhote tem que ter desde cedo. Quanto mais cedo ele tiver, melhor. Então, não hesite em praticar isso várias vezes ao longo do dia. Ótimo que você está fazendo as refeições lá dentro, ótimo que você está usando porções menores para fazer treinos de entra e sai. Agora, comece a criar duração. Você vai ter menos duração do que um cachorro adulto, porque ela é jovem, então ela vai precisar sair mais vezes para usar o banheiro mais vezes e ter atividade interativa com você mais vezes, mas ela precisa ter períodos onde ela fique lá e ela relaxe. Então, é normal o cachorro chorar. Mesma coisa que é normal quando você traz um filhote para casa e a primeira noite ele chorar.
Você precisa poder passar por isso. Claro, eu moro em prédio também, eu sei como é difícil a gente lidar com intervenção de vizinho, então eu gosto de praticar o máximo possível ao longo do dia, em horários onde não necessariamente você entra num problema legal em relação a barulho, para que de noite seu filhote seja melhor condicionado a isso aí. Mas faz parte do processo, siga firme e desenhe uma rotina o mais bem estruturada possível. Quando eu falo de rotina bem estruturada, eu falo de você dividir os horários do seu filhote, dividir o tempo que ele vai ficar na caixa de transporte, horários de interação, horários de treino externo, horários de treinos de mais alto impacto, onde você pode brincar e usar brinquedos ou coisas diferentes para interagir com seu cachorro com mais movimento, e momentos de treino com menos movimento, com menos agitação. Treinos de mais concentração, que vão trazer o cachorro para um estado mental mais tranquilo. Então, se você dividir tudo isso, você vai ver que o seu filhote vai dormir uma média de 16 a 17 horas por dia. São muitas horas considerando um dia de 24 horas. É só uma questão de você fazer o condicionamento certo, tá? Mas se você tiver dúvida, manda mais pergunta aqui pra mim, vai me mandando como é que tá o andamento do processo aqui, que vai ser um prazer acompanhar essa fase aí com você, tá, Edu? Diego disse: oi Raquel, ótima noite, comigo acontece mais ou menos isso, a Racuna ainda fica dentro da casa até completar o ciclo de vacinação, mas quando vou limpar a casa, eu coloco ela no quintal e coloco a corrente. Ela tá com 2 meses, é uma pitbull tradicional, com errado e com certo, e acostuma lá com a restrição de ambiente e ansiedade por separação da cidade. Diego, assim, o dia do cachorro tem que ser dividido, tá? O condicionamento com a caixa de transporte é um condicionamento que você faz, como eu acabei de explicar. É quando você divide o dia. A caixa de transporte serve para momentos do cachorro relaxar. Claro que a gente tem que ser justo e identificar que você não pode ter um cachorro preso durante um período de tempo muito longo sem proporcionar para ele o que ele precisa no lado físico e mental. Então você está trabalhando ali com um momento onde o cachorro não vai fazer nada, deitar e relaxar. Mas ela tem 2 meses. No seu caso, você tem uma pitbullzinha de 2 meses, com certeza ela é maior, é mais forte. Talvez ela não tenha tanta resistência, ou talvez tenha, porque isso é muito individual de cada cachorro. Mas a pergunta é, o que você está fazendo com ela no tempo livre dela? Quando eu digo tempo livre, é o tempo que ela não está na caixa de transporte e ela não está no seu quintal. Se você tem um quintal, use o seu quintal a seu favor. Eu sempre falo que quem tem área externa, por menor que seja a área externa da casa, vocês têm uma super ultra vantagem em cima de quem mora em apartamento como eu. Que a gente depende bastante da área interna da nossa casa ou literalmente lá fora. Descer o elevador, garagem, assim vai. Então, se você tem uma área interna, externa na verdade, dentro do seu território, comece a fazer, tem 1000 coisas que você pode começar a fazer. Comece a introduzir a noção de comandos usando a comida do dia. Se você quiser, tem uma guia longa. Depois, se você quiser entrar no meu site, em equipamentos e ferramentas de treinamento, eu tenho um link sobre guia longa. Você pode começar com a guia longa, uma coleira lisa, introduzir essa cachorra ao conceito de recall, por exemplo, que é ela vir até você. É você introduzir para ela o conceito de sentar, deitar e esperar. Esses treininhos vão ser treinos curtos. Você está falando de um filhote muito jovem, então provavelmente você está falando aí de treinos de 10 a 15 minutos. Mas se você conseguir inserir várias sessões, mini sessões ao longo do dia, você vai trazer para o seu cachorro um dia mais rico em experiência, com a interação mais produtiva com você. Então, quando eu falo para vocês de introduzir o conceito de restrição, isso é um pedaço do dia. Vocês têm que fazer uma outra parte do dia com a interação educativa e produtiva. Então, tente dividir o dia para que você tenha o máximo possível. Essa é uma excelente fase para construir relacionamento, tá? Um filhote de 2 meses está super ultra disposto a aprender e está absorvendo tudo que tem ao redor dele. Então, se você usar o seu tempo livre a seu favor, não só para fazer atividade deliberada, mas use de forma educativa. Cada momento que você tem com o filhote dessa idade é uma oportunidade que ele tem para aprender. Até uma brincadeira é uma oportunidade que ele tem para aprender. Principalmente para você que tem um pit pequenininho, uma super coisa que você pode trabalhar é a questão de trazer brinquedos e soltar coisas para você. Lembrando que você vai ter um cachorro com uma das mandíbulas mais fortes que existe por aí. Então, o que você quer criar é um cachorro delicado, que saiba soltar as coisas e te dar as coisas. Então, nessa fase você pode trocar coisas pela comida do dia, trocar coisas por grãos de ração ou até recompensas de maior valor se você quiser, como um pedaço de comida de coisas diferentes que ela gosta. Então, você pode usar brinquedos ou coisas que ela possa voltar e pegar e trazer para você, e você pode fazer essa troca por um grãozinho de ração ou um pedacinho de alguma coisa que ela gosta bastante. Então, eu gosto de usar a comida do dia primordialmente. Por quê? Porque eu não gosto de mexer na dieta do cachorro. Eu acho que quanto mais coisas diferentes você insere na dieta,
você corre alguns riscos de desequilibrar um pouco a alimentação do cachorro e às vezes trazer o cachorro para um sobrepeso ou às vezes por algum outro problema. Então, mas não sou contra se você usar de forma equilibrada uma coisa diferente de outra, não faz mal não. Mas use a seu favor. Filhote é uma fase legal. Talvez demande um pouco mais, dependendo de cada filhote, mas é uma fase mais tranquila, na verdade, de você ensinar as coisas, né? Por quê? Porque o filhote tem menos resistência. Se você fizer uma rotina equilibrada, você vai ver que seu filhote vai dormir bastante. Então, comece por aí, tá? Diego, se você quiser também, dá uma olhada aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho alguns vídeos com a Matilde, que foi uma Beagle pequenininha que ficou aqui em casa uma semana. Então eu fiz alguns vídeos mostrando algumas coisas que eu fazia com ela, que são coisas que vocês também podem praticar com seus filhotes, tá? Que eu acho que ajuda bastante nessa etapa. Josueli disse: oi Raquel, meu Apolo agora tá numa fase das famosas mordidinhas. Comprei uma caixinha de estalinhos e toda vez que ele morde, eu estouro um estalinho e digo não, bem firme. E ele começou a melhorar. É uma ideia meio doida, mas tem dado resultado. Eu consegui ensinar o comando center para muitos pode parecer pouco, mas para mim é mesmo que ganhar o Oscar. Josueli, que maravilha. Eu adorei seu exemplo porque você usou um elemento que você conseguiu encontrar no ambiente para criar um aversivo. É isso que eu gosto de falar, que às vezes a gente tem que usar a criatividade. Não é só uma ferramenta em si, mas o conceito de aversivo por si só. Ou seja, quando a gente fala a palavra não para o cachorro tem que vir com a consequência de valor que para aquele cachorro seja desagradável. Se o seu estourinho funcionou, ótimo, é o que você tem na mão. Então use isso a seu favor. Se você está usando de forma justa e bacana, você está trazendo bons resultados, maravilha, Josuela, é isso aí. Que bom que você conseguiu ensinar ele a sentar, é ótimo, é um primeiro passo. Não existe não evolução no processo de aprendizado. Cada coisa nova que você aprende, com certeza é um Oscar. Se dê esse Oscar, com certeza, você merece. E use essa oportunidade para dizer, bom, já que eu consegui isso, o que mais eu consigo fazer? Eu acho que o grande lance é empoderar vocês a descobrirem o método de vocês, para que vocês de verdade possam ter progresso com os cães de vocês. Afinal de contas, cada um de vocês vive com seus cachorros, vocês são as pessoas que conhecem eles melhor. Então, com certeza, você vai ter a oportunidade de evoluir cada vez mais. E vai me contando, viu? Eu tô super feliz de ouvir seu progresso aí. Diego disse, ela tem muito drive. Traz o brinquedo de volta sempre, brinco bastante, busco. Ela treina lá no horário da alimentação. Sentar, esperar, comer sob comando. Rosnou algumas vezes, mas aprendeu bem. Suas dicas são primordiais. Muito obrigado. Diego, maravilha. Isso aí. Essa é uma fase legal que você pode usar uma série de brincadeiras. A brincadeira se torna uma brincadeira educativa. Por isso que eu gosto, quando as pessoas falam de enriquecimento ambiental, interação, eu sempre falo que essa é uma prática com você. Então, essa é uma fase legal que você pode começar a introduzir ela a elementos de estresse, por exemplo, que são sons diferentes. Por exemplo, no meu caso, né, mulher, som de secador de cabelo, som de máquina de lavar, som de televisão, som de barulho de campainha. Coisas que o seu cachorro vai ter que conviver com e você quer que ele construa uma resposta neutra ou positiva. Então, essa é a melhor fase para você começar a introduzir isso. Eu gosto de introduzir isso como? Eu gosto de começar a trabalhar o exercício do place para um filhote, mesmo que ele seja bem novinho. Eu gosto de introduzir esse exercício e eu não vou esperar tanta duração, mas eu posso ter interação no exercício do place como? Eu posso proporcionar para o cachorro alguma coisa que ele gosta ali. Ao mesmo tempo, conforme ele vai me dando uma resposta de estado mental mais tranquilo, eu começo a introduzir elementos de estresse, que são sons diferentes. Eu vou ter o filhote na guia nessa etapa, para quê? Porque eu não quero que ele fuja do elemento de estresse, eu quero que ele aprenda a tolerar. Então, quanto mais ele tolera, mais bem pago ele é. Para quê? Para você construir um cachorro mais confiante. Então, dos 2 meses até os 6, 7 meses, você vai ver o seu cachorro viver fases de descoberta diferentes. Então, eu gosto de falar que são as fases do medo, dependendo da personalidade de cada cachorro. Quanto mais cedo você expor ele esses elementos, ela no seu caso, né, mais fácil vai ser para ela lidar com isso. Então, veja os elementos que são comuns no seu ambiente, na sua casa, coisas com as quais o seu cachorro vai ter que conviver com. E comece a introduzir isso aos poucos. E associe isso com experiências bacanas e não se desespere se o seu cachorro ficar em pânico ou querer sair do lugar na primeira vez. Faz parte do processo de aprendizado sentir medo às vezes. Mas você tem que reconstruir, você tem que construir, na verdade, essa relação de confiança para que o cachorro aprenda a lidar com isso com mais facilidade, né? Leandro disse, esse negócio de dar um susto com barulho deu um problema no meu dog. Abriu um buraco
do ânus e a veterinária disse que foi dele tomar um susto. Pode pesquisar sobre o assunto. O buraco do lado do ânus... Bom, depende de como... Na verdade, depende de cada cachorro, viu, Leandro? Eu não sei exatamente se ele estourou uma glândula, provavelmente. Deve ser o que você quer dizer. E se ele estourou uma glândula, isso pode acontecer em uma série de situações diferentes. Tem cães que acontece isso com alguns cachorros quando eles tomam banho, por exemplo. Então, não necessariamente... O que eu gosto de falar quando a gente usa aversivo, você tem que entender quem é o seu cachorro. E o que é uma consequência de valor para esse cachorro interromper um comportamento instintivo ou negativo. Então, esse elemento pode ser diferente para vários cachorros. E ele pode ter um efeito diferente para cães diferentes. Então, pode ser que você tenha um cachorro, você tenha tido um cachorro aí no caso, mais sensível, um cachorro mais tímido, mais inseguro, e que por um motivo ou por outro, ele estourou uma glândula quando ele tomou um susto. Então, são coisas que você tem que avaliar caso a caso. Então, talvez o susto que ele tomou veio de um estímulo externo que você não controlou e ele não soube como lidar. Então, ele teve essa reação. Mas, enfim, cada cachorro reage de um jeito e a gente tem que encontrar qual o elemento de aversivo compatível com aquele cachorro que pode interromper um comportamento instintivo negativo. Cissa, boa noite! Você falou sim, uma glândula. Pois é, eu conheço cachorros, vários casos, na verdade, de cães que estouram a glândula em situações diferentes. E como eu te falei, pode acontecer com casos mais simples. Tem cachorros que tomam banho toda semana no pet shop, passam por essa experiência sem problema nenhum. Tem cachorros que vão pro pet shop e estouram a glândula, por causa da questão do estresse. Então, eu acho que, de novo, é válido o argumento que eu falei antes sobre a gente começar a introduzir o elemento de estresse aos poucos, gradativamente, para o cachorro quando ele é jovem. Então, você pode construir isso com associações melhores quando você faz isso num ambiente controlado, onde você gradativamente introduz esse tipo de sons, de barulho, de movimentos, de coisas diferentes. Então, se você já pegou um cachorro adulto e quer começar esse processo, avalie quem é esse cachorro para você entender qual o grau de introdução de estresse você vai ter que usar. Alguns cachorros mais tímidos, você começa com coisas bem mais simples e assim vai. Mas, gradativamente, você quer trazer o seu cachorro para o máximo de autoconfiança possível para que ele transite no universo urbano e doméstico de uma maneira mais tranquila, né? Beto tá aqui. Simone, boa noite. Simone disse, o Maurício é o cachorro da Simone. Maurício pega, não solta. Se eu tentar tirar dele, ele morde. Só solta se eu der um petisco. Ele tem 1 ano e 4 meses. Simone, eu acho que esse exemplo da Simone é um exemplo interessante que eu falo quando a gente, às vezes, usa um elemento só e não usa o outro, né? Quando a gente começa a ideia da introdução para o filhote, de que ele tem que soltar as coisas para você, eu gosto de usar a comida para fazer essa troca. Mas quando você usa a comida, o que é que você faz? Você insere o cheiro da comida, o cachorro sente o cheiro da comida, solta o brinquedo, vem até você e depois ele recebe a comida. Por que isso tem que existir dentro desse protocolo? Se o cachorro tem alguma coisa na boca e ele não quer soltar e você insere a comida e você imediatamente dá a comida, assim ele solta o brinquedo, ele não concluiu o processo no padrão que você queria. Ou seja, primeiro eu solto o brinquedo, presto atenção em você, aí eu ganho a comida. O que acontece com a Simone aqui, no seu caso, Simone, provavelmente você, ao longo da maturidade desse cachorro, você não introduziu para ele uma consequência por não soltar o brinquedo. Então o que aconteceu? Agora o brinquedo é dele e ele tem, eu quero o brinquedo e eu também quero o que você tem na mão. Então, assim, claro que é uma situação perigosa, eu precisaria saber muito mais sobre o caso dele, mas isso tem muito a ver com como o cachorro constrói e desenvolve a personalidade dele dentro do relacionamento dele com você. Instintivamente, cães vão segurar coisas que têm muito valor para eles. E normalmente isso são coisas mais primitivas, como um pedaço de carne, um pedaço de osso de verdade. Fora isso, dentro de uma relação equilibrada, o cachorro entende que ele precisa soltar as coisas para você. Quando você tem um cachorro que te desafia nesse grau, é importante você saber introduzir uma consequência de valor pelo cachorro não completar o exercício inteiro. Esse protocolo é específico para cada caso e eu faço isso usando a coleira eletrônica, com distância e uma guia mais longa. Então eu quero que primeiro o cachorro solte o elemento, venha até mim para ele ser pago por outra coisa. Então é importante a gente especificar o que é que você pede do cachorro quando ele está numa situação de possessividade,
qual a consequência de valor para ele quebrar esse comportamento e o que ele ganha quando ele faz o que você quer. Então, são 3 etapas diferentes. E aí, Simone, se você quiser me passar mais detalhes sobre como funciona a rotina de vocês, porque isso tem a ver com uma série de outros hábitos que provavelmente você tem com ele, né? Um cachorro não chega nesse grau se for apresentado o limite para ele mais cedo. Mas se ele entende que ele tem liberdade de navegar e tomar decisões dentro do convívio, isso é uma das coisas primitivas que vão vir à tona cedo, que é o comportamento possessivo. Ele vai entender que as coisas são dele e aí ele não vai olhar para você com a mesma sensibilidade que a gente olha para ele, né? Ele vai dizer, isso aqui é meu e isso é não negociável. Eu acho que são coisas importantes para a gente avaliar no comportamento dos cães, como eles não romantizam a relação. Eles são muito objetivos nesse lado. O que é de valor para eles é deles e ponto final, a menos que você desafie e mude a hierarquia nesse sentido. Lu, boa noite, Lu, Adriana. Nice disse, eu amo muito meus bebês e tenho dois cachorros maravilhosos. Que maravilha. Natasha disse, olá, meu cachorro tem 3 meses e só brinca de morder, chega a me machucar. Ele não me obedece. O que eu faço? Comece a treinar seu cachorro, tá, Natasha? Tem várias coisas que várias coisas que eu poderia te falar que você pode fazer, mas comece aplicando restrições e definindo uma relação diferente. Eu gosto de ouvir de vocês que têm cães novos e filhotes para que vocês entendam como começar uma relação melhor, tá? Eu tenho muito material e muito texto legal no meu site e bastante vídeos aqui no meu canal também falando sobre essa fase de filhote. Para você, Natasha, comece com um vídeo que eu tenho, tá aqui no Facebook também, tá no YouTube, um vídeo chamado Filhotes, uma reflexão detalhada. É muito importante para todo mundo que tem filhote entender exatamente aonde vocês entraram. Primeiro de tudo filhote não é criança pequena, tá? Filhote é um animal jovem, que rapidinho amadurece. A gente não pode começar uma relação com o cachorro considerando que você tem um bebê. Você tem um cachorro que é filhote, que em breve será um cachorro adulto, que precisa fazer parte da sua vida do jeito certo. Então, a relação não pode ser baseada em afeto, a relação tem que ser baseada em educação objetiva. É você saber criar uma relação objetiva e produtiva com esse cachorro. Então, eu tenho bastante material, Natasha, não só aqui no Facebook, quanto no YouTube, para você dar uma olhada em vídeo. E se você quiser, entra no meu site, educaçãocanina.org. Tem uma série de artigos bacanas que eu acho que vão ser importantes para você ler, principalmente nessa primeira fase, tá? Paloma, boa noite! Obrigada, querida. Que bom que você está aqui. Então, pra galera dos filhotes, gente, prestem atenção. Vocês têm vocês têm uma chance excelente de começar essa relação do jeito certo. Entendam que vocês vão ter talvez um desafio maior, às vezes maior do que seria se vocês tivessem um cachorro adulto, porém, vocês têm uma oportunidade de pintar esse quadro da cor que vocês querem, considerando, logicamente, as características individuais de cada cachorro. Esse comportamento de mordida, os latidos, os choros, todas essas etapas que vocês vão passar com os filhotes, elas precisam que vocês tenham muita paciência e muita habilidade de observação para entender o que é que vocês devem e não devem fazer com esses filhotes, como vocês devem corrigir e o que vocês devem fazer para prevenir problemas, né? A questão de limitação de espaço, a introdução, o uso correto da caixa de transporte, o uso da alimentação do dia para treinos de condicionamento e criar uma relação mais produtiva com o cachorro é justamente criar uma relação educativa. Como eu falo, não vejo esses cachorros como coisinhas pequenininhas fofinhas. Eles são animais predadores que vão ser adultos rapidinho. Então, quanto antes vocês começarem a ensinar para eles o conceito de certo e errado e criar uma hierarquia saudável de relação, melhor chance vocês têm de sucesso mais pra frente, tá? Leandro, obrigada, querido. Cissa disse, por falar em place, a Uli tá fazendo place. Mentira! Raquel, ninguém acreditou. Nos dias de chuva aqui a gente atola de lama. Eu comecei a praticar o place dentro de casa com ela. Como não podia andar com ela, fiz o que você falou. Place na cozinha, na sala, sempre que podia. E podem chamar porque ela não sai do lugar. Meu marido não acreditou. Nem cheguei às 6 semanas de treinamento. Nossa, Cissa, que sensacional. Cara, você tá de parabéns. Pra quem não sabe, a Cissa tem um caso super difícil, que é a Uli. É uma Rottweiler que ela adotou, uma cachorra bem complicada. Ela tá sensacional fazendo o trabalho dela. E, cara, eu tô muito feliz por você, de verdade. Se você quiser me mandar foto, me mandar vídeo, pode mandar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tá torcendo por você. E a gente fica super feliz de ouvir que você tá tendo esse sucesso. É isso aí. Eu acho que esse exemplo que a Cissa deu é um exemplo sensacional de como você trazer o treinamento pra sua vida de verdade. Você vai cozinhar, vai fazer um bolo na cozinha.
Traz lá a toalhinha, a caminha, o tapetinho, o que você quiser usar e põe seu cachorro lá enquanto você faz outra atividade. Você vai assistir uma série do Netflix, traz o negócio, vamos fazer na sala. Vai ficar no computador, a mesma coisa. É trazer o treinamento para o mundo real, para o seu mundo real, para a sua vida de verdade, a vida que você tem com aquele cachorro. Isso, com certeza, eu acho que, na minha opinião, é a parte mais importante da modificação comportamental e é aí onde realmente você fundamenta uma relação de valor com o seu cachorro. Esse é o momento onde, pá, você quebra aquela barreira e você começa de verdade a abrir um novo caminho com o seu cachorro. Cissa disse, até eu não acreditei, mas estamos caminhando. É isso aí, Cissa, sensacional. Você está super, super, super de parabéns. Luane, oi, oi, boa noite. Nossa, eu tô tão feliz, Cissa, por você, maravilha. Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma pergunta aqui, nossa, eu tô tão atrasada, tem tanta pergunta. Fernanda tinha me perguntado aqui, tô adorando o seu canal, tem uma staff de 3 anos, tem um staff de 3 anos, né? Ele é extremamente reativo quando tá com a guia e a focinheira, chegando até a me estranhar e querer me morder. Tem alguma sugestão para esse caso? Fernanda, tenho sim. A reatividade dele claro que você não está aqui online, eu não posso ter essa interação com você, mas 2 coisas que seriam importantes saber. Ele é um cachorro reativo já com outros cães na rua, por isso você está fazendo um condicionamento legal de focinheira e guia. Provavelmente esse é o caso, né? Segundo, em que situações você está usando a focinheira? Você está usando a focinheira só quando você vai sair com ele para caminhar ou você conseguiu associar a focinheira com momentos, por exemplo, dentro de casa, com momentos de tranquilidade? Eu falei isso algumas vezes no vídeo que eu fiz com a Luna sobre o condicionamento com a focinheira e até com o Joey também. De você introduzir a focinheira não necessariamente no momento de maior estresse para o cachorro, mas no momento de menos estresse. Então, para vários cachorros a focinheira é um corpo estranho que tapa uma parte do rosto do cachorro. Então, claro que ele não é necessariamente uma coisa confortável. Eu gosto de usar a focinheira da Baskerville, que eu sempre falo para vocês. Vai estar depois o link aqui para vocês verem. Eu acho que ela é mais confortável, é um material melhor. Mas, claro que para um cachorro que já é reativo, o que você precisa fazer primeiro é tentar trazer ele para um estado mental mais tranquilo. Então eu gosto de cães como esse, eu gosto de introduzir a focinheira em vários momentos do dia. Momentos onde o cachorro não vai ter necessariamente nenhum estímulo, onde eu quero que ele deite e relaxe comigo. E eu quero que a focinheira esteja presente nessas situações. Então você pode fazer uma sessão de, como eu falei, a mesma coisa que eu falei no caso da Cissa, você vai assistir uma série do Netflix, seu cachorro está na sala com você, põe a focinheira nele, deixa ele relaxar no place durante meia hora com a focinheira, ou 40 minutos com a focinheira, depois você tira. Você pode associar a focinheira, especialmente da Baskerville, com a comida do dia, porque ela é aberta e o cachorro, ela tem todas as aberturazinhas e permitem que o cachorro coma, então você pode associar com aquilo ali. Focinheira é talvez uma das poucas exceções que eu considero usar uma recompensa de super valor, que eu chamo. Então, é onde você pode entrar com peito de peru, queijo branco, alguma coisa que o seu cachorro absolutamente ame, carne crua que você quiser usar, porque eu quero que ele absolutamente adore colocar a focinheira. E o mecanismo de colocar e tirar a focinheira também é uma coisa importante, principalmente para casos como o seu, porque quando o cachorro já é reativo, ele já tem aquela arma na cabeça. A arma que eu quero dizer, o gatilho, na verdade, é a palavra, né? Quando ele vai sair na rua, ele possivelmente vai encontrar todos esses estímulos que vão deixar ele extremamente agitado. E se a focinheira só faz parte desse processo, fica tudo mais complicado. Porém, vale lembrar que no seu caso aqui o seu cachorro talvez esteja escalando para um momento de reatividade onde ele já está redirecionando para você. Então a pergunta é: como você está lidando com a reatividade dele de verdade? E aí é onde eu acho que entra a leitura que eu acho que vocês podem fazer nos artigos que eu escrevi lá, que eu traduzi, que é quando a gente fala de interromper um comportamento instintivo e perigosamente negativo, você não tem outra alternativa a não ser entrar com a consequência de valor. Qual a consequência de valor que você já apresentou para esse cachorro dentro desse cenário? E o que é que você fez antes dessa etapa, na fase de prevenção, se esse cachorro tem uma noção real de condução na guia? Como é que você condicionou esse cachorro a andar na guia com você? Eu estou te fazendo essa pergunta porque aqui onde eu moro tem um rapaz exatamente com um cachorro igual ao seu, que é um cachorro que eu nunca necessariamente vi ele ter um grau de reatividade maior, mas ele é um cachorro extremamente eufórico. Ele sai na rua, eu faço questão de sair do quarteirão dele, porque ele sai numa adrenalina tão grande que é uma questão de tempo para ele ter uma experiência ruim e desenvolver, transformar isso tudo numa reatividade.
Então, muitos casos de reatividade começam assim. Não sei se é o seu caso, tá? Mas se for, considere ver o que é que você já fez para prevenir. E aí, quando a gente fala de prevenção, introdução de condução na guia, você precisa de um cachorro mais calmo para aprender. Qualquer coisa que você vai ensinar para o cachorro precisa ter um grau de equilíbrio para ele absorver o exercício que você está introduzindo. Então, por que eu falo bastante do exercício do place? Porque ele nada mais é do que uma fase preparatória para você ter um cachorro com um estado mental que aceite novas introduções de comando ou de ensinamentos, como vocês queiram chamar. Um cachorro que está agitado demais vai ter muita dificuldade para entender o que você quer, uma orientação nova, o que você quer ensinar para ele. Então a primeira coisa que você faz é separa o corpo, desacelera a mente, para que o cachorro entre no modo onde ele consiga absorver qualquer informação nova. Então, se você quiser depois me dar mais informação sobre isso, seria super válido, que aí de repente eu posso te ajudar um pouco mais. Eu sempre falo que quando a gente lida com um caso de reatividade, tem tanta coisa, mas tanta coisa por trás que tem que ser analisada, porque objetivamente falando, por mais que você entenda tudo que vem por trás, você tem que saber corrigir o ato da reatividade em si. Mas você tem que também preparar o cachorro para ter uma experiência positiva ao longo da caminhada, ou seja, ele tem que aprender a andar na guia. E aprender a andar na guia, muitas vezes, requer introdução de aversivos. Você precisa poder dizer para o cachorro o que ele não pode fazer na rua. Você precisa mostrar o que você quer que ele faça, você pode reforçar o quanto você quiser a posição dele, o que você quer que ele faça, onde a atenção dele deve estar, mas você vai lidar com uma série de estímulos que vão desencadear o instinto natural do cachorro, ou uma relação ou associação já construída. E aí você tem que poder interromper. Então, no processo de construção e educação vão ter que existir as duas coisas. Então, se você quiser e tiver esses dados para me passar, fica à vontade. Vai ser um prazer dar continuidade, né, a esse bate-papo nosso aqui. Quem foi que mandou aqui? A Luane diz, place é vida, graças a Deus me ajudou muito. Todos sabem aonde precisam ficar e cada canto da casa. Até minha mais bagunceira Malu tá na rotina. Amo! Ai, Luane, que maravilha, é sensacional. Eu acho que quanto mais a gente pratica isso, eu acho que a maior recompensa pra gente é a gente ver o resultado, né? É você poder viver numa casa onde os seus cachorros são tranquilos, onde ninguém invade o espaço de ninguém, onde todo mundo relaxa. Essa sensação não tem preço. E eu acho legal quando vocês mostram o testemunho de vocês, porque essa é a parte mais importante. Para todo mundo que assiste, de repente, depois os vídeos, ver que é um testemunho real. É a experiência de cada um de vocês que faz toda a diferença. Então, para as pessoas que às vezes têm uma visão onde, que a gente falou um pouco mais cedo hoje na live, do cachorro feliz, aquele cachorro que está sempre agitado, conversa com pessoas que têm cachorros agitados e veja como é difícil, como é estressante e frustrante viver com um cachorro que não para. E quando você introduz um exercício como esse, como a vida dos dois lados muda. A pessoa está mais tranquila, está mais calma, ela tem mais... ela tem uma sensação mais gostosa de estar com os cachorros e os cachorros também aproveitam isso. Então, todo mundo sai ganhando. Tiago diz, Raquel, por favor, me ajuda com essa. Tenho um SRD de aproximadamente 1 ano. Meus familiares estão pensando em adquirir outro animal. Qual o método correto de fazer a introdução entre eles? Meu SRD é bastante submisso com os integrantes da casa, mas sempre consegue se impor quando não gosta de alguma coisa, seja com humanos ou com outros animais. Tiago, meu conselho para você é, primeiro, por que a sua família quer trazer um segundo cachorro? Pense direitinho sobre isso. Por que eu estou trazendo atenção para esse lado? Porque essa é uma decisão a longo prazo, tá? Eu sempre falo para todas as famílias que eu atendo, eu tenho 3 cachorros, eu já tive 6 cachorros. Eu sei o quanto demanda de você cada cachorro que é adicionado na família. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, eu só estou dizendo que é um estilo de vida diferente. Quando você tem um cachorro só, você tem mais tempo, talvez, e mais disponibilidade, mais energia de dedicar para a educação daquele cachorro. Quando você tem um segundo cachorro, você tem que dedicar o dobro do tempo. Você tem que poder prever as possibilidades de erro que podem acontecer dentro desse convívio e o que é que você eventualmente teria que fazer para o convívio voltar ao normal. Todo mundo da família teria que fazer parte do processo. Então, um cachorro, eu vou dar os exemplos que eu sempre dou, tá? Um cachorro, quando você viaja, de repente pode viajar com você. Ou se você não pode levar, às vezes um amigo ou um familiar fica com seu cachorro. Se você eventualmente tiver que deixar no hotel, você vai gastar menos, porque é um cachorro só. A alimentação de um cachorro custa mais barato do que 2. Veterinária, cuidado de saúde custa mais barato do que 2. Enfim, é bem racional o que eu estou falando, mas é necessário a gente falar. Porque às vezes a decisão de ter um segundo cachorro é meio impulsiva. Ou talvez porque alguém comentou alguma coisa, ou disse que ter 2 cachorros é melhor que eles vão fazer companhia para o outro. Não necessariamente, tá?
Se você puder, volte e lê os comentários dos meus vídeos aqui, você vai ver quanta gente me pede ajuda em relação a cães da mesma casa que brigam. Então isso acaba acontecendo quando não só a introdução não é feita do jeito certo, mas o convívio estabelecido não é definido da maneira certa. Então eu sempre gosto de introduzir um cachorro novo na casa quando existe uma noção real de limitação de espaço. Pelo menos no primeiro mês ou os primeiros 2 meses. Eu nunca coloco 2 cachorros juntos de uma vez para conviverem só. Sempre todos os cachorros que entraram na minha casa foram introduzidos com o uso da caixa de transporte. E a introdução dos 2 sempre foi feita com muita supervisão, limitação, caminhada junto. Primeiro existir para depois interagir. Isso demanda tempo. Ah, Raquel, não tem outro jeito? Olha, esse é o jeito que eu recomendo fazer, porque eu gosto de zelar pelo lado seguro da coisa. Tem gente que faz diferente e dá tudo certo. Agora, tem gente que faz diferente e também dá errado. Eu zelo tanto pela prevenção porque eu acho que se você pode evitar que seu cachorro tenha uma experiência ruim com o cachorro novo da casa e vice-versa, você está advogando pelos 2 lados. E você ajuda esses 2 cachorros a verem você da mesma maneira. Então, eu acho que é relevante você falar que o seu cachorro é submisso com todo mundo da casa, mas se ele consegue se impor quando ele gosta de alguma coisa, já existe um possível problema. Ou seja, pode ser uma coisa simples, mas esse cachorro de alguma maneira desafia vocês. Então tente colocar isso num cenário com um novo cachorro da casa. Eu nunca gosto de trazer um novo cachorro para um contexto se eu não tenho 100% do controle do cachorro que já está comigo. Então, antes de trazer um segundo, eu tenho que ter 150% de controle sobre esse que já está no meu ambiente. Eu acho que um exemplo legal para você ver isso é quando a Matilde, que é a Beaglezinha, ficou aqui em casa durante uma semana. Meus 3 cachorros estavam aqui. Vocês vão ver em algumas partes do vídeo, quando eu estou fazendo alguns exercícios com ela, ou eu estou lidando diretamente com ela, e em nenhum momento vocês vão ver meus cachorros interagirem com ela. Nenhuma vez. A interação que eles tiveram com ela foi mínima durante o passeio e em momentos aqui em casa, onde literalmente todo mundo estava existindo no mesmo ambiente. Meus cachorros sempre souberam me dar espaço quando eu estou lidando com cachorros diferentes, e isso é uma coisa que você constrói ao longo de tempo de convivência, com regras específicas. Se você não tem isso no lugar, eu esperaria, tá? Considere avaliar de verdade tudo isso, porque às vezes pode ser mais complicado do que você imagina. Tá bom? Então pense direitinho e dê uma olhada nesse vídeo que eu te falei de referência. Fernando de Goiânia. Boa noite, Fernando. Fernando diz, o Place é uma maravilha. Coloquei 3 cadelas no Place simultaneamente. É isso aí, Fernando. Você pode ter 10 cachorros no Place simultaneamente. Você pode ter um ambiente onde você tenha 2 cachorros no Place que já entendem o exercício com duração, enquanto você faz treinos de obediência com o 3º cachorro. O treino de obediência com o 3º cachorro no ambiente vai ser um elemento de distração que vai reforçar o exercício de duração com os 2 cachorros que estão no Place. E assim vai. Depois de uma prática constante desse exercício, quando você começa a dar mais liberdade para os cachorros, você vai ver uma coisa natural acontecer. Os cachorros naturalmente vão dar espaço um para o outro e cada um vai procurar o seu lugar. Eles podem transitar, mas você vai começar a ver isso de uma maneira mais calma. Você vai ver os cachorros desacelerarem e transitarem de uma maneira mais educada ao redor um do outro. E prestarem mais atenção em você. De forma mais relevante, ou seja, essa pessoa realmente é relevante no contexto. Não porque você é a pessoa que pune necessariamente, mas porque você é a pessoa que advoga pelos 2 lados. Então, isso é uma coisa importante. Eles vão olhar para você como o elemento que vai manter a situação toda sob controle. Esse é a melhor parte, um dos grandes resultados, bons resultados que você tem na esfera de construção de relacionamento. Elaine disse, faço Place com meu labrador e meu Akita enquanto cozinho, eles ficam no tapete. Ótimas dicas e explicações como sempre. Ô, Elaine, obrigada, que bom saber que tá dando tudo certo com você aí, viu? Tiago falou, obrigada, ajudou muito, maravilha, Tiago. Luane disse, é complicado ter mais cães, tinha muitos, tive que dar meu jeito, pois meu tempo para cada um estava curto. Então agora tenho 5. É tão gostoso essa rotina boa quando não penso em ter outro cão, mas não penso em ter outro cão tão cedo. Eu sei como é, Luane. Eu sou super honesta também. Tem muita gente que me pergunta, Raquel, quando seus cachorros morrerem? Eu falo, cara, quando meus cachorros todos morrerem, eu tenho um de 10 anos, que é o Zico, a Kika tem mais ou menos 9, a Lucy tem pelo menos 8, então todo mundo já tá na curva lá em cima. Apesar da Kika e a Lucy não parecerem, elas têm mais idade, né? Mas quando eles morrerem, eu provavelmente não vou ter mais de um novamente. Porque eu sei o quanto isso demanda e eu também tô ficando mais velha, né? Então eu quero simplificar um pouco a vida para mim. Eu acho que é uma experiência maravilhosa você aprender com um grupo.
Mas a gente tem que saber em que momento de vida a gente está e o quanto a gente pode absorver, o quanto a gente pode acomodar essa responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. Eu queria poder fazer coisas diferentes, mas o meu grupo hoje não me permite. Até porque eu tenho o Zico, com a idade dele, os problemas de saúde. Então agora mais complicado ainda. Então eu no futuro, eu acho que eu não vou ter mais de 2 novamente. Talvez, provavelmente não, né? Keilane disse: Raquel, aqui em casa, quando a minha mãe casou, meu padrasto trouxe as 3 cachorrinhas que já não se davam bem. Tô tentando por ordem e ainda tinha o meu cachorro. Seus vídeos me ajudaram muito. Obrigada. Ô, Keilane, querida, obrigada por compartilhar aqui. É difícil. Quando tem, às vezes, essa junção, né, de famílias e cada família vem com o seu cachorro, é um outro elemento que a gente tem que considerar, né? Quando a gente, às vezes, pensa em ter 2 ou 3 cachorros. A gente nunca sabe para onde a vida vai levar a gente nos próximos 10 anos. Podem acontecer situações onde hoje você mora sozinho, amanhã você não pode morar mais, ou de repente você tem que morar com algum membro da família. E aí, como é que você acomoda esses cachorros? Especialmente quando você tem cachorros que eventualmente desenvolvem problemas de comportamento mais complicados. Então, às vezes você tem um cachorro legal, mas você acaba tendo que ir para um contexto onde tem outros cachorros que não se dão tão bem, que é o caso da Keilane aí. Então, o negócio às vezes complica muito. Cissa disse, nem vou falar nada, eu tô com 4, dá trabalho. Nossa, como dá, viu? Não é uma coisa ruim, tá, gente? É como você pensar em ter filhos, por exemplo. Claro que você vai mudar o contexto da sua vida em muitos aspectos. Claro que você vai ter limitações. Lógico que você vai ter milhões de momentos gratificantes. Claro que você vai abrir um monte de portas, conhecer pessoas diferentes, ter rotinas diferentes. Mas tem que se considerar tudo isso de maneira objetiva. Eu sei que não é para todo mundo. Eu sei que tem gente que se desgasta depois de 3, 4 anos. Só que você ainda às vezes tem mais 10 anos pela frente. Então é importante considerar o plano a longo prazo. É tipo um casamento, né? Ou adotar uma criança. É uma coisa que você tem que pensar que vai durar anos da sua vida. E você tem que poder fazer uma projeção de coisas diferentes e coisas inesperadas, situações diferentes que podem acontecer ao longo do caminho. Então vale considerar tudo isso. Que mais? Mas é isso, gente. Foi legal o nosso bate-papo de hoje. Paula Thiago disse. Quem foi que tinha me perguntado? Nisso falou: eu queria saber, meu cachorro come, mas não engorda. Seu cachorro tem 17 anos, Nisso, a chance dele não engordar é muito grande, tá? Você tá com um cachorro com a idade super avançada e quando o cachorro começa a entrar nessa fase senil, ele perde muita musculatura e tem muita dificuldade de ganhar peso. Então, 17 anos, não espere que o seu cão ganhe peso nem musculatura. Faz parte do processo da fase final, na verdade, do cachorro, né? É como a gente, né? A gente tende a ficar mais velhinho, a gente perde musculatura, a gente fica mais magrinho, enfim. Alva Mar perguntou o que eu faço pro meu cachorro labrador parar de ser ansioso. Trabalho que a gente acabou de falar até agora, tá? Procure nos meus vídeos aqui o exercício do Place. Comece a trabalhar controle de impulso e tolerância, que nada mais é, em resumo para você, é você ensinar o seu cachorro a ficar parado, sem engajar com nada ao redor dele. Eu fiz vários vídeos em relação a isso, então volta aqui no meu histórico de vídeos, você vai ver algumas coisas bem interessantes sobre isso. Procure pela palavra ansiedade e você vai achar uma série de referências. Aliás, eu tenho um vídeo bem legal que chama Por que o Place é tão importante. Pronto, esse seria um vídeo para você dar uma procurada, tá? Comece por lá, que você vai ter uma referência legal de como se livrar desse grande mal, que é a ansiedade de separação, que é um problema humano que a gente transfere para os cachorros, né? Tiago diz, preste muita atenção na Raquel, ela sabe o que está falando, excelente profissional e fala a verdade sobre a relação. Ô, Tiago, obrigada, querido, obrigada de verdade, viu? Gente, é isso, vamos finalizar por hoje. Acabou sendo um pouquinho mais longo, eu não estava planejando não, mas foi um bate-papo bem legal, a gente acabou... Eu sempre falo que vai ser rápido e nunca é, né? Mas o bate-papo com vocês é tão bacana, é sempre uma oportunidade legal da gente conversar, ouvir um pouquinho de vocês. Quem assistiu o vídeo depois, se vocês quiserem deixar comentário aqui, fiquem à vontade. Eu sempre gosto de ouvir as historinhas de vocês, os casos, pra gente poder dar um feedback melhor. Vou tentar fazer mais vídeos essa semana, mas essa semana eu tô focando bastante nesses artigos que eu acho que são conteúdos legais pra gente ter coisas novas pra debater aqui, coisas numa esfera, numa arena um pouquinho diferente, que eu acho que é importante a gente entrar um pouquinho mais e evoluir. Mas é isso, pessoal. Boa noite pra vocês, aproveitem o final do dia, tenham uma excelente semana. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Obrigado, pessoal.